Você sabe me dizer qual foi o grande milagre que o Senhor fez na vida de cada um hoje? Foi o milagre de você acordar. O milagre da vida. Porque muitas vezes nós deixamos passar a despercebido que nós acordamos. E o Senhor nos confia de uma maneira que Ele falou assim, mais um dia para você. Mais um dia de lutas. Mais um dia de batalhas. Mas eu estou com você. Mais um dia de vitória. E é assim que nós cremos. Nós podíamos ter ouvido esses louvores e podíamos ter ido para casa. Mas o Senhor sempre tem mais. Ele tem mais para mim e para você. Muito mais do que nós pedimos e muito mais do que nós imaginamos. E hoje Ele quer falar conosco. Ele quer trazer a sua palavra, porque a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz. A palavra do Senhor ela é alimento sólido. E nós queremos ouvir a palavra do Senhor. Em Deuteronômio 30, 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habite na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Amados, esse é o momento onde que Moisés estava chegando para a entrada da terra prometida em Canaã. Para nós entendermos isso, vamos ter que pegar uma parte aqui do livro de Deuteronômio, na introdução do livro, onde diz assim, que então os discursos de Moisés, que fez grande ao povo de Israel, estava na terra de Moabe, ao leste do Jordão, depois de terem caminhado 40 anos pelo deserto. Israelitas estavam prontos para atravessar o Jordão e tomar posse da terra de Canaã. Nesse discurso, Moisés faz com que o povo lembre do que Deus havia feito nesses 40 anos, como havia livrado da escravidão do Egito e os que havia levado pelo deserto para a terra prometida. Ele manda que o povo obedeça a Deus e cumpra a sua parte da aliança que Deus havia feito com eles e avisa que serão castigados se forem desobedientes. Moisés entrega novamente os 10 mandamentos e fala da importância do primeiro mandamento, que ordena que o povo de Israel adore somente o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Moisés também chama a atenção do povo para as outras leis e ordens que devem governar a vida dos israelitas. O que nós vamos entender aqui? Nós vamos falar hoje de vida ou morte. Se fosse para mim dar um título para essa mensagem, eu daria a escolha à vida. Porque aqui ele está nos dando uma escolha, como nós vemos aí no 19, e ele fala hoje. O que ele fala? Hoje. Então hoje é o dia. Hoje é o dia da mudança, hoje é o dia da transformação, hoje é o dia da cura, da libertação. Isso só depende de mim e de você. A maneira que nós chegamos ao nosso Deus, quando nós nos colocamos à frente dele, obedecendo os seus mandamentos, seguindo a Jesus, quando nós realmente, de coração, nós nos colocamos aos pés do Senhor, com honestidade, a nossa vida é transformada e a nossa vida muda. E nós seguimos ali então, quando nós falamos de vida e morte, nós vamos lá para o versículo 15 do capítulo 30, que diz assim: vê que eu proponho hoje, novamente, hoje, veja que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus,
andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. O Senhor teu Deus te abençoará na terra na qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos e te inclinares com outros deuses e os servires, então hoje novamente declaro que certamente perecerás e não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para possuíres. Quando nós falamos aqui, nós estamos falando de obediência. Se nós não obedecemos, porque nós temos escolhas, certo? Todo dia nós temos escolhas, nós passamos por várias escolhas durante o dia. Hoje mesmo, você fez a melhor escolha. Você está aqui. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está no melhor lugar que você poderia estar. Podia estar fazendo outras coisas, mas você fez uma escolha. Tantos estão aí fora agora, que poderiam estar aqui, mas eles fizeram as suas escolhas. E também, se nós fôssemos dividir essa mensagem, hoje eu colocaria escolhas, decisões e consequências. Porque escolhas nós temos o dia inteiro, nós temos várias escolhas. Mas quando nós decidimos por alguma coisa, aí nós temos uma responsabilidade. E aí, através dessa decisão, quando nós decidimos por algo, nós temos a consequência. Se nós tomamos uma decisão errada, uma decisão que não vai ser bom, nós sabemos que também vamos ter consequências disso. Quero falar aqui agora sobre escolhas. Nós temos na Bíblia vários personagens que fizeram escolhas, tomaram decisões e teve as suas consequências. Escolhas é o momento de explorar opções, desejos que você pode mudar de ideia ou adiar, ou ponderar sem assumir riscos. Isso são escolhas. Decisão é um ponto sem volta. Você se compromete com a ação e assume as consequências, as responsabilidades do caminho escolhido. Então nós temos que pensar muito bem quais são as nossas escolhas. E aí eu tenho os exemplos, né? Nós temos Josué. Josué, diante do povo de Israel, ele fez uma das declarações mais famosas, que eu acho que todos nós conhecemos, né? Está lá em Josué 24:15, que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha, que escolha! E ele escolheu a fidelidade a Deus acima de qualquer outra coisa. Josué conquistou a terra com sucesso e deixou um legado espiritual para toda a sua geração. E eu gostaria que cada vez que eu falasse o nome de um personagem aqui, você pensasse agora nas tuas decisões, nas tuas escolhas que você tem feito, as tuas escolhas erradas, as tuas escolhas certas, as decisões que você tomou. E você sabe que conforme a decisão que você tomou, você também teve uma consequência. E tem algumas decisões, algumas consequências que elas passam, é rápido. Mas, amados, tem umas consequências que você carrega ela o resto da vida. Moisés teve que escolher entre os prazeres e o luxo do palácio, lá no palácio do faraó, ou o sofrimento junto ao seu povo. Mas ele optou em obedecer o chamado e libertou os hebreus. Moisés tornou-se o maior libertador da Bíblia. Davi é o nosso personagem que todo mundo há grandes questionamentos, né? Mas Davi era segundo o coração de Deus. Davi, diante do contraste entre o erro e a retidão, fez escolhas trágicas,
como pecar com a Batseba e tentar esconder o erro, mas também escolheu o caminho do arrependimento profundo. Embora tenha se arrependido e recebido o perdão divino, sua família sofreu tragédias, divisões pelo resto da sua vida. Essa é a consequência que carrega para o resto da vida. Essa semana, eu escutei uma música, não sei se alguém aqui escutou, uma coisa verdadeira que aconteceu. Era um rapaz músico, famoso entre onde ele vivia, uma família perfeita, 2 filhas e um filho, adolescentes, mas ele fez uma escolha, porque o inimigo ele está aí fora, só esperando o momento certo, só esperando a tua fraqueza, o teu pontinho, e ele sabe qual é o teu ponto fraco. E esse músico, ele começou a conhecer pessoas, mulheres, grupinhos, e o diabo veio com uma bandeja para ele. Vai se divertir, vai aproveitar a vida, não fique trancado aí. O que aconteceu? Ele começou primeiro na bebida, mulheres, jogo, drogas, e aí ele fez essa música agora, com 44 anos, com câncer. Ele foi buscar a família. Descobriu que o filho tinha morrido de overdose. As filhas sumiram. A mulher ele não sabe onde está. E aí ele canta essa música chorando. Eu tinha uma família, eu tinha uma vida, mas o prazer, a luxúria, o dinheiro me roubou tudo. Aí ele canta que o filho, que ele pede perdão a Deus por não ter cuidado do filho. Ele ora a Deus pelas filhas, que ele não sabe onde está. E aí ele agradece a Deus, que ele tem certeza que o Senhor perdoou, porque ele conheceu a Cristo, pediu perdão para o Senhor, mas está morrendo. E aí ele agradece. Senhor, eu agradeço pela minha condenação e assumo, mas certo que agora eu estou com o Senhor. Nossas decisões, isso serve para nós, pais, maridos, porque aí fora, meus irmãos, está aberto e cada dia está mais fácil. As coisas aparecem assim para você e às vezes é só um convite. Não, vamos ali, não vai dar nada. Você vai para a igreja hoje? Não, hoje não vai para a igreja, vamos fazer uma. E se você vai uma vez, aí você vai a segunda, você vai a terceira, quando você vê, você caiu na rede do diabo. Porque é isso que ele quer. Ele quer matar, destruir, roubar, matar e destruir. A primeira coisa que ele tem que destruir é uma família. Porque quando ele destrói uma família, ele está vitorioso. Esse rapaz que está morrendo agora, ele perdeu tudo. Essa foi a consequência das escolhas erradas, das decisões de abandonar uma família para viver uma vida de engano, uma vida passageira, e deixou uma família e quase perdeu a eternidade. Então nós temos que cuidar com aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, os convites que nós recebemos, o cuidado para nós que trabalhamos em empresas com muita gente. Muito cuidado, o diabo é astuto, ele não perde tempo. Enquanto nós estamos pensando que está tudo bem, ele está armando alguma coisa. Então, amado, se você vê que está tudo bem, nada acontece na tua vida, está tudo tranquilo, tome cuidado, porque é quando nós abaixamos a guarda, paramos de orar, paramos de pedir para o Senhor que Ele esteja nos protegendo o dia todo, que nos livre de todo mal e de toda tentação. O inimigo vem. E como eu falei, ele sabe as nossas fraquezas. Por isso, você, meu irmão, minha irmã, que você sabe que você tem uma fraqueza em algum ponto da tua vida, em algum lugarzinho ali você tem alguma coisa, ore a Deus. Peça que o Senhor esteja te cobrindo e te livrando. Porque o inimigo, ele não dorme, ele não descansa. Ele está aí fora, ao derredor, tentando nos tragar. Amém? Salomão, no início do seu reinado, Deus lhe ofereceu qualquer coisa que pedisse, mas Salomão escolheu sabedoria. Ele pediu sabedoria ao Senhor ao invés de riqueza ou vida longa.
a decisão que marcou o início da sua era de ouro. Salomão foi um dos homens mais ricos da Bíblia. Jovem rico, um exemplo de escolha negativa, teve a oportunidade de seguir Jesus, mas escolheu apegar-se às suas muitas riquezas, perdendo o tesouro espiritual. Muitas vezes nós não temos dinheiro, não é verdade? Porque eu sei, eu tenho que... Olha, não é fácil. Aí às vezes eu pergunto, Senhor, mas por que tantos prosperam tanto? Mas aí, será que se eu tiver muito dinheiro, se eu tivesse muito dinheiro hoje, será que eu estaria aqui agora? Aonde está o seu coração? Se o seu coração está no dinheiro, você não estaria aqui agora. Nós temos que cuidar também, que isso é uma bandeja também. Muitos arriscam a sorte, em jogos. Se ganhar, será que vai continuar indo para a igreja? Nós temos grandes exemplos de irmãos que pediam orar em oração para que, eu preciso de um carro, meu irmão, porque está tão difícil para ir, para vir, e não sei o quê, e eu quero também dar carona para os irmãos, porque eu ganho bastante carona, então eu quero fazer. Quando tem o carro, cadê o irmão? Escolhas, decisões, consequências. Pedro escolheu seguir Jesus, mas em um momento de extremo medo, escolheu negar conhecê-lo. Posteriormente fez a escolha de restaurar o seu amor e dedicar a sua vida à pregação do Evangelho. Todos nós temos um pouco de Pedro. Todas as atitudes e toda a maneira que Pedro era. Às vezes nós não temos domínio próprio, agimos por impulso. Muitas vezes nós temos uma fé que caminhamos até sobre as águas. Quando a ventania aparece, quando a onda fica mais alta, nós esquecemos de olhar para Jesus e olhamos só para em volta. E nós afundamos. Consequência, se nós tirarmos o olho de Jesus, nós perecemos. Por isso que nós temos que manter o foco no nosso Deus Todo-Poderoso, que nos conduz, que nos cuida, que nos dá vida. Ele é a vida. Amados, a vida ela é um produto de decisões, Não podemos mudar o passado, mas hoje é o momento de tomar umas novas decisões, pedir perdão e reconhecer. Quando nós falamos em passado, muitas vezes nós tivemos um passado terrível, Mas, amado, quando você pede perdão a Deus, a palavra diz que quando nós pedimos perdão, aquilo que nós fizemos errado, os nossos pecados, eles estão no mar do esquecimento. Mas só que aí volta novamente o inimigo. Às vezes você está aqui na igreja, vai participar de alguma coisa, no ministério, no louvor, portaria, na mídia, mas vem aquela vozinha assim, ei, você vai fazer isso? E aquilo lá que você fez lá em 1932? Lembra? E aí você já coloca na tua cabeça e você já diz, mas eu não sou digno de estar fazendo isso. Porque ele vai te lembrar as coisas. É a lei da semeadura, amados. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo aquilo que nós plantarmos de bem, nós vamos colher o bem. Mas tudo aquilo que nós plantarmos de mal, nós vamos colher o mal. E a semeadura, tanto para o bem, quando nós colocamos aqui, nós usamos muito na hora das ofertas, que nós falamos do milho. Você planta 2, 3 carocinhos, sementes de milho ali, nasce um pé de milho com quantas espigas? E cada espiga com quantos milhos? É muito, É assim que nós colhemos o bem. Mas eu tenho uma triste notícia para você. Da mesma maneira, nós colhemos o mal. Quando nós tomamos uma decisão errada para o lado do mal, nós vamos colher também. E não vai ser aquilo que vai ser bem mais. As consequências. Então é a lei da semeadura também. Então hoje nós temos que mudar. Hoje o Senhor está falando que você tem que escolher. E quando nós falamos de escolha, nós falamos de escolha em amar, em ter alegria, em ser fiel, em escolher a paz, ser paciente, escolher ser gentil. E as nossas escolhas
para que nós possamos ter decisões perfeitas e ter colheitas perfeitas também daquilo que nós decidimos. A palavra de Deus diz lá em Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. A palavra que nós estamos lendo é justamente obediência, fé, seguir Jesus, obedecer os seus mandamentos e a nossa vida será perfeita. Quando nós buscamos a perfeição, que nós nunca vamos ser perfeitos, nós sempre vamos estar como diz um pastor amigo meu, nós estamos em construção. Cada tijolo tem o seu lugar certo. Um vai para a fundação, outro vai para a parede, para a divisão, outro vai para a coluna, outro vai para a viga, até estar a obra toda completa. Mas diz que nós nunca estaremos completos enquanto Jesus não voltar. Nós buscamos, às vezes, em festas, porque aqui como Pedro, quando negou Jesus 3 vezes, muitas vezes nós também, quando vamos para alguma festa da empresa, alguma festa de aniversário, ou algum churrasco, que quando nós estamos na igreja, nós somos crentes, fervorosos, mas quando nós estamos lá fora, a nossa escolha é de negar. Ou podemos até não negar, mas omitimos. Nunca ninguém sabe. Até quando o dia que uma pessoa te encontra, ou na igreja, ou em lugar com os irmãos, e fala, nossa, mas você é crente? Não sabia. São as nossas atitudes. Nós temos que ser aquilo que nós somos aqui. Nós temos que ser lá fora. Aquilo que nós somos aqui, nós temos que ser na nossa casa, na nossa faculdade, no nosso trabalho, nas reuniões, nos encontros, nos eventos. Nós não podemos mudar, nós temos que ser quem nós somos em Cristo Jesus. Hoje o Senhor está nos dizendo para tomar decisões que levem a um bom caráter, ao respeito, à presença de Deus. Que a nossa decisão individual, que seja individual, mas que não impacte na nossa família, que seja um impacto duradouro, que seja uma escolha de vida. Eu espero que você tenha recebido essa palavra no teu coração, mas eu tenho certeza que muitos aqui vão sair daqui hoje pensando nas atitudes que já te tomaram, nas decisões que já tomaram. Muitos já teve consequências. Talvez hoje você está livre daquilo, mas alguém pode estar ainda carregando o peso. E quando nós temos esse peso, essa consequência, essas coisas de algum pecado, alguma coisa, é como carregar um defunto nas costas. Cada vez ele pesa mais e cada vez ele fede mais. Então esse é o momento, essa é a noite de você se colocar aos pés do Senhor, pedir perdão e pedir um novo plantio, novas sementes. E que você esteja plantando tudo aquilo que o Senhor tem dado para você. Que cada um de vocês possam realmente estar alinhado com o propósito de Deus para a vida de vocês. Amém? E vamos agradecer ao Senhor por mais esse dia, um dia maravilhoso, por mais essa noite. Então vamos agradecer ao Senhor e vamos pedir a Ele que tudo aquilo que nós fizemos no passado, que esteja ainda nos prejudicando, que o Senhor esteja tirando, que o Espírito Santo esteja realmente tirando, para poder fazer essa limpeza. Porque para que o Espírito Santo possa estar conosco plenamente, 100%, nós temos que tirar aquilo que atrapalha. E muitas vezes nós temos aí rancores, mágoas, sofrimento, dores. Às vezes alguém fez algo para você e você está guardando aquilo. Isso é uma mágoa, isso é um defunto que está nas tuas costas. Às vezes você tem um ressentimento com alguma pessoa. Amado, se você precisar pedir perdão para alguém, peça.
Se você precisar perdoar alguém, peça. Se alguém, se o Espírito Santo colocou agora isso na tua mente, esse é o momento. Aqui e agora. E eu tenho certeza que você vai sair daqui leve. Amém? Senhor, meu Deus, Pai amado, Deus querido. Pai, nós estamos aqui, Pai, reunidos em Teu nome, Senhor. Onde em tantos lugares não pode, Pai, nem falar no Seu nome, Senhor. Mas nós temos essa liberdade. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos cuidado, Senhor. Agradecemos, Pai, por cada vida que aqui está, Pai, por cada familiar representado por essas pessoas, Pai. Te pedimos, meu Deus, aquilo que eles estão colocando agora, Pai, perante a Tua face, Pai, perante os Teus pés, Senhor. Que o Senhor possa estar tirando, Pai, arrancando agora, Pai. Que o coração deles, Pai, fique livre, Pai, para que eles possam receber o Teu Espírito Santo, Senhor. E sair daqui, Pai, transbordando de alegria, de paz que excede todo o entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Estamos certos, Senhor, do Teu cuidado, Pai. E pedimos, meu Deus, enche cada um, transborda, Senhor, felicidade, paz, alegria, Senhor. Pai, neste momento eu peço, Senhor, que cada um que está aqui, Pai, que o Teu sangue, Pai, o Teu sangue, Pai, que cura, que sara, que liberta, os cubra, Pai, da cabeça à planta dos pés, Pai. E que nenhum mal, Senhor, venha atingir os meus irmãos, Pai. Nós te pedimos, Senhor, se seja, Pai, uma situação de saúde, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos e do Senhor vem a última palavra, Senhor. E nós cremos nos Teus milagres, Pai, pois o Senhor já fez, está fazendo e vai fazer muito mais milagres na vida dos meus irmãos, Pai. Aquilo que eles pedirem nessa noite, Pai, o Senhor os conhece. O Senhor sabe da necessidade de cada um, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, neste momento, colocar a Sua mão santa sobre a cabeça de cada um, Pai. Livrando, libertando, curando, sarando, em nome de Jesus. Amém.